Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós revisaremos o Simple Future, ou seja, o futuro simples com o will. Então os objetivos dessa aula é revisar quais são os usos do will e como vai ficar os verbos quando a gente utiliza o will, como eles serão conjugados. Então o will ele é utilizado para falar de situações do futuro, previsões, desejos que eu quero que aconteça, sonhos, aspirações, tá? E o will, a forma da frase, né, a estrutura da frase com o will vai ser a seguinte: para o modo afirmativo, ou seja, para afirmações, eu vou utilizar o pronome I, you, we, they, o will e o verbo no infinitivo. Então, o verbo, quando ele estiver acompanhado do will, que é para indicar esse futuro, ele sempre vai estar no infinitivo, ou seja, na sua forma normal. Então, por exemplo, o verbo to love, eu vou escrever só will love, somente assim. E isso vai seguir para todos os verbos. Então, aqui um exemplo. She will be there. Aqui, will be, o verbo no infinitivo, ok? E o que é interessante a gente reparar é que muitas vezes o will, ele vem abreviado. Então, se eu fosse escrever, eu poderia escrever assim, ó. She will be there. Muitas vezes o will, ele vem abreviado. Então, é comum que a gente observe isso em muitas frases. Aqui, no modo negativo, eu vou utilizar o not para indicar essa negação. Então, vai ser o pronome, will, mais not, mais o verbo no infinitivo. O verbo sempre vai vir no infinitivo. Então, she will not be there. She will not be there. Que é a mesma coisa que se eu fosse escrever she won't be there. Ok? Esse won't é a abreviação de will not. E no modo interrogativo, o will ele vai iniciar a frase. Então, eu vou começar com will, pronome, mais o verbo no infinitivo. Will she be, o verbo no infinitivo, there, somente isso. Seguiremos agora com dois exemplos para observarmos o uso do will. Aqui nesse exercício é para a gente completar usando esses verbos entre parênteses, colocando no futuro simples, ou seja, para usar o will. Então, a gente vai colocar sempre o will mais o verbo no infinitivo. Então, aqui, I to get it. I will to get, tá no infinitivo. I will get it. No outro exemplo, the meeting to take place at 6 p.m. The meeting will take place at 6 p.m. Ok? Se eu fosse passar essas frases para a forma interrogativa, a única coisa que eu teria que fazer é colocar o will no início da frase. Então, ficaria will I get it? E se eu fosse fazer uma frase negativa, ficaria I won't, que é a mesma coisa que will, mais not, get it. Ok? Então, nessa aula, a gente revisou quais são os usos do will, que é para situações do futuro, sonhos, desejos, aspirações, previsões do futuro também. E como o will vai ser usado junto com os verbos. Sempre vai ser o will mais o verbo no infinitivo. Tanto para o modo afirmativo, quanto o modo negativo e interrogativo. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e muito obrigada.